assentado mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Bota o fundo que tem para mim, Jesus. Se tiver, pode. Eu deixei. Pode ir para mim. Capítulo 5. Todos acharam? Amém. Ok. A partir do verso 1. Tá bom, gente, está ótimo. Obrigado. Depois destas coisas, houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Para onde é que ele foi? Jerusalém. Ora, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe um tanque, chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, o qual tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles esperavam. Diga, eles estavam esperando. Eles estavam esperando. Isso é profético. Diga isso, eles estavam esperando. Eles estavam esperando por um movimento, das águas. Na minha Bíblia está escrito entre colchetes. E quando os colchetes estão na Bíblia, ou as aspas querem nos dizer alguma coisa. Segundo se cria, um anjo do Senhor descia em determinada estação ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que descia após o movimento das águas ficava curado de qualquer enfermidade que o afligia. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta aí e volte a sua atenção para cá. Deus, nós ainda estamos diante da tua presença. Eu sei que tu estás aqui. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sei que tu tem muito a falar. Rebaixo e análise. Nós só somos completados com a tua palavra. Só somos enchidos pela tua voz. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar esta mensagem lembrando aos irmãos que todos aqueles que gostam de ler a Bíblia e gostam de estudá-la sabem muito bem que existiram 4 grandes impérios, e eu estou me referindo à Babilônia, depois a Pérsia, depois da Pérsia veio a Grécia, e depois da Grécia surgem então as pernas de ferro, representada na estátua de Nabucodonosor, e eu estou me referindo ao Império de Roma. É sabido também por aqueles que gostam de ler a Bíblia que depois que Israel vai para o cativeiro, e quando falo Israel, falo de Judá, tendo por capital Jerusalém, eles vão para o cativeiro, e depois que passam lá 70 anos, eles retornam. E quando retornam, nunca mais tiveram um rei que reinasse sobre eles. A nação passa a
viver processos e atravessar processos tão terríveis. E quando chega no último profeta que está na Bíblia, e foi Malaquias, Deus não fala mais com o homem aqui. Deus interrompe e estabelece um hiato, um espaço de tempo que ele fica calado. Deus não deseja falar com o homem na terra. As coisas vão acontecendo aqui de uma maneira meio que estranha. Quem me ouve, diga amém. Amém. Parece que houve uma confusão, até mesmo entre os profetas, porque Deus não falava. E volte e meia levantava alguém e dizia: eu tenho uma voz de Deus, mas Deus estava em silêncio. Meu Deus. E alguém dizia: é Deus que está falando, mas Deus estava calado. Meu Deus. Como entender esta empolgação, posso assim dizer, meio que repentina, de súbito, pastor Charles? Porque alguém queria que Deus falasse, mas Deus estava calado. E aí parece que que alguém toma a frente de Deus e diz: Deus está falando. Aí Deus diz: eu não estou falando, eu estou calado. Satanás vai trabalhando, introduzindo as suas ramificações hereges, paganistas, no contexto social de Israel. A nação vai sendo bombardeada por ardis de doutrinas falsárias. Pega um pouco da sua realidade, da sua identidade como povo de Deus, porque os próprios sacerdotes já não julgavam mais por Deus, e sim pelos seus próprios conceitos. Chega aqui um ponto crítico, clássico. E aí Deus resolve levantar alguém. Deus levanta João Batista. E parece que eu vejo Deus, depois de estar calado por muito tempo, desejoso de se apresentar a alguém. Aí entra Zacarias, o sacerdote que não estava mais habituado ao sobrenatural de Deus no culto. Ele está tão ritualista que ele espera que vai entrar e vai sair do culto como das outras vezes ele entrou. Só que nesse dia ele entra e ele toma um susto, porque do lado do altar tem um anjo. Aleluia. Só que o anjo não vem para olhar para ele, o anjo vem trazer uma palavra. Depois de muito tempo. E Deus diz para ele: tu serás pai, tua mulher será mãe. Quando o menino nascer, tu vai pôr o nome de João, porque através dele eu vou levantar um profeta e vai contradizer tudo que está enxertado no meio de Israel. Meu Deus. João começa a pregar e parece que a mensagem de João queima nos ouvidos dos sacerdotes que já estavam tão acostumados, já estavam tão presos ao rito do culto monástico
os fariseus desciam, a ponto da corte real também descer, e veio até o Jordão. Entre batismos e batismos, um dia aparece um, e João diz assim: este aí, que está entre vós, está vindo a mim, mas era eu que teria que ir a ele. Aleluia. João diz: este aí, este aí, este aí, a choregar, este aí, eu estou apenas preparando o caminho para ele. Como quem diz assim: a minha história está acabando, eu apenas servi para anunciar, eu apenas servi para preparar. Jesus é batizado e sai das águas do batismo. O texto diz que ele vai para o deserto e passa 40 dias. Não tenho ideia, porque o texto está pagão e não nos revela com exatidão o que Cristo passou. Só depois, pastor Figueiredo, que ele sai do deserto, Satanás lhe apresenta várias opções de tentações, e Jesus rejeita todas. Parece que eu vejo o diabo preocupado, porque ele via em Jesus alguma coisa. Embora Jesus ainda não tivesse pregado, mas parece que havia na mente de Satanás um prelúdio profético de que Jesus seria diferente. Quando falo diferente, seria talvez mais forte na mente de Satanás do que João Batista foi. E ele se prepara para este cenário. Só que eu gosto dos evangelhos de Jesus, e Jesus Cristo nos evangelhos está muito bem detalhado. Eu gosto de João porque João detalha mais, talvez fosse porque fosse o apóstolo da intimidade, do carinho, do aconchego com Cristo. E Jesus está nos evangelhos tão bem detalhado que a própria força da expressão, quando diz assim: e ele veio do deserto na força do Espírito Santo. Gosto de pensar que Jesus não veio para ser mais um. Gosto de pensar que Jesus não veio para se igualar a quem já estava. Jesus veio para ser destaque. Jesus não veio para pregar a mesma cultura. Jesus veio para confrontar a cultura que existia. Jesus não veio para pregar o mesmo evangelho que existia. Jesus veio trazer o evangelho do reino. Aleluia. Aí, aqui está a questão. Quando Jesus chega nas regiões de Betfagé, Samaria, Cafarnaum, Galileia, e começa a pregar, para você ter uma ideia de como o culto da época estava tão corrompido. Jesus chega no dia de sábado com seus 12 apóstolos, e o culto está lá em Marcos, isso, como era de costume na sinagoga, se dá oportunidade para o visitante pregar. Olham para Jesus e dizem: você vai pregar hoje. Só que quando Jesus começa a pregar, Jesus Cristo inicia o seu sermão, e lá atrás, no fundo da igreja, porque sinagoga é um tipo da igreja, levanta um moço
Porque se os escribas pregavam, existia pregação. Só não existia libertação. Meu Deus. Tinha culto na igreja, mas estavam presos a uma crendice religiosa, aonde o formalismo falava mais forte do que o espaço que Jesus queria ocupar. Aí Jesus chega com uma mensagem confrontante, e quem está lá atrás, atento ali dentro, diz assim: eu não posso mais ouvir a tua mensagem, porque ela me confronta. É neste cenário que Jesus chega. É para esta situação e nesta época que Jesus vem. Jesus vem para o meio de uma política religiosa tão distante dos princípios éticos, tão distante do sobrenatural. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você: nunca venha para o culto sem estar na expectativa de ver o sobrenatural de Deus. Aparentemente seria mais um culto, aparentemente seria mais uma reunião. Só que naquele dia a pergunta era: o que foi que aconteceu na mensagem? Qual foi a razão da manifestação deste homem? Aí eles descobriram uma palavra chamada autoridade. Mas está escrito: e ele pregava como tendo autoridade, e não como os escribas. Quer dizer então que tinha mensagem, só não tinha autoridade. Só não tinha autoridade. Diga para quem está no seu lado: autoridade faz diferença. Diga profetizando a desse jeito não valeu. Diga com cara de profeta: autoridade faz diferença. Aleluia. Ok? Dentro desta rápida introdução, eu quis lhes